semana passada eu fui fazer o fechamento do mês, aí quando eu fiz o fechamento, a gente, tipo, trabalhou meio período a menos e faturamos coisa de 10% a mais. Então, tipo, trabalhando só 4 horas por dia, a gente faturou mais do que 10% a mais do que trabalhando 8 horas, 10 horas. Olá pessoal, hoje eu vou bater um papo com o Gabriel, aqui da Wonderful Taste, beleza? Fala um pouquinho aí, Gabriel, conta um pouco da hamburgueria, quanto tempo que ela existe, etc. Beleza, eu sou o dono da Wonderful Taste, né? Ela é uma hamburgueria 100% digital. A gente percebeu que esse conceito, principalmente aqui em São Paulo, está crescendo muito. Das lojas de comida terem principalmente só o delivery, né, em vez de investir dinheiro alto em um restaurante e tal. Então a gente decidiu fazer isso. Eu sou técnico em mecatrônica, eu trabalhava numa empresa de máquinas automatizadas até abril desse ano e pensava que dava para conseguir mais com alguma coisa que eu mesmo tocasse, entendeu? Então decidi abrir essa hamburgueria porque comida para mim é algo que gera muito dinheiro, dá para vender bastante, dá para fazer dinheiro com isso. Então aí eu decidi, como eu não queria gastar muito para investir nesse conceito digital. Então comecei apenas o delivery e tal, e hoje a gente está aí 7 meses funcionando, já criamos nosso próprio site, já alcançamos um faturamento razoável assim para 7 meses de empresa só, né? E estamos avançando, estamos crescendo agora. Massa. Então, show de bola, Gabriel. Parabéns aí pela empreitada. Estava me dizendo que ainda faz faculdade de engenharia à noite, né? À noite não, né? Durante o dia, né? Agora, hoje eu faço de manhã, né? Claro. Tava fazendo à noite, acabei trocando para... Por causa dos horários da hamburgueria. Isso, por causa... Me fala um pouco sobre o marketing da hamburgueria. Como é que você pensou ele? Você já pensou ele, ou seja, em focar ele no digital da hamburgueria? Enfim, me fala um pouco do como era antes, o que aconteceu depois que você começou a fazer o curso, etc. Beleza. Quando eu comecei a pensar na hamburgueria, eu já entendia que o que ia vender era a internet. Eu já estava estudando muito marketing digital antes de começar a hamburgueria. Já tinha feito algumas vendas como afiliado, já tinha... Mas nada muito expressivo, entendeu? Eu não me encontrei vendendo produto digital, porque para mim eu não conseguia, entendeu? Eu não conseguia desenvolver vendendo produto digital. Sim, até conheço bem esse mercado, mas assim, o que eu falo bastante hoje em dia é mais fácil você vender um produto físico e às vezes até localmente do que uma escala absurda em tudo 100% digital. Também é um outro mercado, né? Porque para mim o que não funcionava muito como vender como afiliado é que para mim vender produto de outras pessoas eu meio que não consigo. Agora quando eu tô vendendo uma coisa que é minha, a coisa flui naturalmente, entendeu? Então quando eu comecei, eu já tinha essa visão de que o marketing todo ia ser digital. Para você ter noção, nesses 7 meses que eu tô funcionando com a hamburgueria, acho que a gente nunca fez panfleto para entregar, eu nunca fiz nenhum anúncio em nenhum outro lugar fora da internet, entendeu? Então, logo quando eu comecei, eu já comecei investindo na internet. Porém, o que eu sabia até lá, assim, eu não vendia muito, né? Eu peguei, fiz algumas pouquíssimas vendas como afiliado, depois comecei meu negócio, criei o Instagram, aí meio que eu entendia que eu tinha que fazer um conteúdo para as coisas fluírem na rede social, né? Então eu meio que criei um Instagram, comecei a fazer umas postagens, alguns lanches que a gente fazia e tal. Comecei a ganhar uns seguidores, mas nada também muito, muito grande, porque eu não tinha tanto esse conhecimento, né? E aí... Mas eu já tinha esse foco, que era do digital. Sim. O que tu viu que mudou? Onde que foi o ponto de mudança, assim? Então, aí eu chegou uma hora... Porque, assim, o começo foi... Hoje em dia, com os marketplaces tipo iFood, Uber Eats, pra gente que começa a vender comida, é rapidinho. Claro. Porque você chega lá, se liga pra eles, conversa com eles, fecha o contrato, entra na plataforma
eles te dão, um mês aí com destaque total na plataforma deles. Então, por exemplo, meu primeiro mês, aliás, de funcionamento da hamburgueria, foi assim, venda adoidada, entendeu? Vendemos demais. E aí eu falei, nossa, dá para viver só com iFood. Só que aí no terceiro mês, quarto mês, eu comecei a perceber que as vendas foram caindo, entendeu? Claro. E aí eu já comecei a ficar desesperado. Eu tava relaxado, achando que o iFood iria me garantir. Sim. Só que aí depois que as vendas começaram a cair... E tem também a taxa deles, né? Tem também a taxa. Não é pequena. Aí eu comecei a perceber que tava caindo. Eu falei, velho, eu preciso voltar para as redes sociais igual eu tava no começo para engrenar isso, porque só o iFood não vai mais me garantir. E nisso eu já tava seguindo o Instagram da Mito, e eu já tinha feito acho que uns outros 2 cursos que falavam sobre venda na internet, marketing digital, essas coisas. Um mais focado para venda de afiliados e outro justamente para tipo aprender a vender qualquer coisa na internet. Só que esse outro curso não foi tão bom. Eu achei ele muito superficial e tal. E aí, na hora do desespero, eu falei... Porque eu sou aquele cara de, tipo... Viu que uma coisa não tá dando certo? Eu já, na hora, já procuro pensar uma solução e falo... Não, tem que fazer dar certo. Eu não aguento ficar muito tempo sem resultado, entendeu? Então, eu vou lá e mudo. Então, na hora, eu tava... Não, preciso... Ainda tava pagando aqueles 2 cursos anteriores... Mas falei... Não, vamos comprar. Aí fui, cheguei e comprei. E aí eu falei... Caramba, será que vai ser mais um desses... enrolado, que fala só o basiquinho? E aí eu comecei a fazer e eu vi que era diferente, entendeu? Porque ele tinha mesmo uma noção de marketing mesmo, de tipo, velho, você tem uma empresa, você vai estudar isso, vai vender e tal. E aí eu peguei, ao mesmo tempo que eu fui fazendo, eu já fui começando a aplicar, entendeu? Fui começando a aplicar. Tanto é que hoje, antes de entrar aqui com você, eu tava escutando umas aulas. Porque eu ainda não acabei, eu já tô aplicando, já tô tendo alguns resultados, mas eu ainda não acabei, eu tô, na última parte do curso, mas eu ainda não terminei, entendeu? Então aí eu corri e falei, não, preciso fazer, aí comecei a fazer, e aí eu fui vendo que as coisas que vocês estavam falando, tipo, eu já tinha ouvido muito superficial, mas não do jeito que estavam falando lá no curso, entendeu? E aí eu comecei a entender melhor e tal. Aí também teve vezes que eu tive alguma dúvida, eu fui lá no Instagram, perguntei, aí me responderam e tal, essas coisas. E aí, por exemplo, aí eu fui aprendendo e aplicando. E na hora que eu fui fazendo o curso, lá não tem muita coisa assim para restaurante, entendeu? Vocês falam de tudo um pouco, mas para restaurante focado não tem. Aí foi quando, foi muito engraçado, porque juntou as duas coisas. Eu tava fazendo o curso, mas estava com um pouco em dúvida como aplicar para o restaurante. Só que aí vocês fizeram aquelas caixinhas de pergunta e alguém perguntou lá de como fazer para restaurante. Qual conteúdo poderia fazer, porque é meio difícil você fazer conteúdo para restaurante, porque você vai ficar lá postando o quê? Vai ficar ensinando as suas receitas, aí é meio complicado. Né? Aí, acho que era o seu sócio, ele estava fazendo respondendo essas caixas de perguntas. E aí ele falou, o que vira pra comida é o food porn. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, é isso. Aí eu não tava gastando muito dinheiro pra fazer esse conteúdo. Eu não tava tipo, não, vou pegar só tirar fotinha do lanche que eu tô fazendo, vou só fazer isso. E aí eu tive a ideia de falar, não, agora eu vou começar a produzir o que eu tenho que fazer e vou fazer tipo lanche separado só para vídeo. E aí foi quando eu fiz o primeiro, que foi, se você olhar aí no Instagram, é um hambúrguer recheado. Ele é um hambúrguer que ele é recheado com queijo, bacon e tal. E aí foi o primeiro vídeo que faz, sei lá, nem um mês que eu fiz. Foi o primeiro vídeo de food porn, entre aspas, assim, que a gente fez, que é o hambúrguer recheado, aí a gente fez um vídeo cortando o hambúrguer, o queijo caindo e tal. E esse vídeo trouxe um engajamento bem maior do que a gente já tinha, entendeu? Tipo, a gente tinha um engajamento, mas não muito. Mas na hora que eu fiz esse vídeo, aí o negócio começou a fluir. Eu vi que tipo, as pessoas começaram a engajar, um monte de gente começou a marcar outras pessoas, aí era namorada marcando namorado para comprar e tal, e foi indo. E aí eu usei aquela técnica de tipo, impulsionar as melhores publicações.
Aí impulsionei essa publicação e aí começou as pessoas a me chamarem no direct, perguntando se entregava em tal lugar, se entregava em outro lugar, tal. Começaram a perguntar tudo, se estava entregando, e aí eu fui vendo que começou a dar mais resultados, entendeu? E aí eu fui usando todas as técnicas, tipo, o ataque aos fãs e tal. Claro. E eu fui vendo que, tipo, por exemplo, porque antes a gente funcionava, quando a gente começou, a gente funcionava do meio-dia às 11 da noite. Uhum. Aliás, das 11 às 11 da noite. Mês passado a gente decidiu que a gente iria funcionar das 6 da tarde às 11 da noite. Então a gente cortou meio período do funcionamento. E nesse meio período que eu ficava fora, eu fazia outras coisas, entendeu? Só que eu comecei a perceber que depois que eu aprendi essa técnica do ataque aos fãs, eu comecei a perceber que quando eu ficava em casa ou lá mesmo, conversando com o cliente o dia inteiro, vendo quem me seguiu e mandando mensagem e tal, essas coisas, eu via que à noite vendia muito mais, entendeu? Claro. E aí eu fui vendo, só os resultados chegando, e um monte de gente me chamando, perguntando, tal. E aí, semana passada eu fui fazer o fechamento do mês, aí quando eu fiz o fechamento, a gente, tipo, trabalhou meio período a menos, e faturamos coisa de 10% a mais. Então, tipo, trabalhando só 4 horas por dia, a gente faturou mais do que 10% a mais do que trabalhando 8 horas, 10 horas. E ainda acabamos que, tipo, a gente meio que começou a vender, entre aspas, tipo, trabalhar um pouco menos, porque a gente meio que aumentou o preço do nosso produto, entendeu? Tipo, porque eu vi que as pessoas começaram a se tornar fã, entendeu? Eu vi, acho que teve uma postagem que eu fiz que criticaram alguma coisa e o pessoal foi defender e tal, e eu falei, nossa, as coisas estão dando certo, então. Que massa. E aí eu fui fazendo, claro. né? E aí teve esse resultado. Aí quando eu olhei, eu falei, não, aí sim. Aí eu já virei o mês e falei, não, então já tive mais lucro, já faturei mais, falei, já acho que eu tô achando o ponto. E aí peguei e comecei esse mês agora já tô começando a investir muito mais nisso, né? Massa. Nossa, animal, Gabriel. Porra, show de bola, parabéns demais pelo teu trabalho que você tem melhorado. Dá um recado aí final pra galera, pra quem tá em dúvida, quem tá nesse ponto de vai ou não vai, o que você recomenda pra eles? Velho, eu recomendo muito porque hoje em dia o que mais tem na internet eu acho que é curso ensinando pessoas a vender na internet. e eu posso falar que eu fiz não só esse, mas como muitos outros. E de todos que eu fiz, esse foi o melhor, o que mais se aprofundou, o que realmente deu chaves, tipo, diferentes, não foi tão superficial. Os outros, o cara faz mó marketing para você comprar, quando você compra, ele dá um curso superficial. Vocês não. Vocês se aprofundaram, vocês dão uma estratégia muito boa que funciona. Basicamente, vocês ensinam a gente a pensar como realmente, tipo, uma área de marketing mesmo, não só, eu vou fazer um conteúdozinho aqui para tentar vender. Não, você pensa como uma agência de marketing, basicamente, assim, entendeu? Então, eu recomendo muito, porque eu aprendi um monte de coisa, comecei a vender muito mais na minha empresa. Para mim, se alguém perguntar, eu falo, é com vocês. Felizão, obrigado, Gabriel, parabéns, cara, assim, espero que quem tem assistido a gente também tá nessa área de restaurante e tal, na área de alimentação, que possa se inspirar para seguir um caminho como o seu também. Maravilha? Beleza. Valeu, um abração demais. Obrigado. Valeu. Tchau.